Mateus capítulo 16. Nós vamos iniciar uma série hoje, eu e os pastores da igreja, até o último domingo desse mês. Nós estamos nesse ano, no ano da maturidade, e nós estamos desde janeiro querendo crescer. E uma coisa importante, crescer não é necessariamente em número. Os irmãos têm convivido com o pastor ao longo desses anos, têm entendido que a nossa maior briga aqui, Fábio, não é necessariamente pelo crescimento numérico, mas é pela maturidade espiritual de cada um de nós. E é por isso que esse ano a gente tem falado muito, irmã Anne, sobre maturidade. E a gente começou os 3 primeiros meses com a exposição bíblica da carta de Paulo aos Efésios, e durante 10 semanas nós mergulhamos nas escrituras para entender o que Deus queria falar conosco. Chegamos no mês de abril, passamos o mês até março ali crescendo, e no mês de abril foi quando nós trouxemos aquela cruz para dentro do nosso templo. Foi quando nós passamos esse ano, e ela tem um significado para nós, que foram os nossos 30 dias de rendição, quando nós passamos durante 30 dias pedindo ao Senhor que sondasse o nosso coração, e as áreas da nossa vida que não tinham sido rendidas ainda, nós queríamos colocá-las diante do Senhor. Maio, nós amadurecemos como família, famílias saudáveis. Nós vimos durante o mês de maio que são famílias pacificadoras, e nós aprendemos sobre isso. Junho e julho nós ficamos com foco na missão até agosto, e agora então, nos últimos meses nós tivemos a nossa grande mensagem, Só Jesus Cristo Salva. E agora, Derlei, a gente quer fechar o ano não perdendo a nossa essência. Esse ano nós tínhamos e temos por propósitos amadurecer. Quando você olha para você hoje, você é a mesma pessoa de janeiro, de fevereiro, de março? Quem é você hoje? Nos próximos 4 domingos nós vamos falar um pouco sobre amadurecendo as emoções. E isso é um desafio grande para a nossa geração. Como você lida com as suas emoções? Como você lida com o seu dia a dia, as circunstâncias que você enfrenta, as situações em que você é submetido todos os dias? Tem um provérbio oriental, que nós já vimos ele na nossa geração muitas vezes, que ele diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, mas tempos difíceis geram homens fortes. Diferente da nossa geração, a geração dos nossos pais e dos nossos avós, lá naquela tabela geracional, baby boomers, X, Y e assim por diante, na sua grande maioria, os nossos avós eram baby boomers. Nossos pais cresceram e lidaram com tantas circunstâncias que eles ficaram, lá em Minas Gerais, na minha terra, diz assim, com a casca grossa, né? Nossos pais, eles enfrentaram talvez a ausência de tantas coisas básicas que hoje a gente fala assim: pode alguém ter vivido sem energia elétrica? Pode, os meus pais viveram. Pode alguém ter vivido sem telefone? Eu vivi sem telefone. Eu venho de uma cidade, quando eu conto isso, muita gente sorri. A minha megalópole Itaiomi, a gente tinha, quando criança, uma televisão na praça, e poucas pessoas tinham televisões em casa. Isso faz tão pouco tempo, Luiz, que eu não estou tão velho assim. Há tão pouco tempo as coisas eram assim. Os nossos pais enfrentaram circunstâncias as mais diversas, mas é interessante que a nossa geração pegou parte disso, mas os nossos filhos e os nossos netos se tornaram uma geração tão frágil. E hoje, quando a gente conversa com as mais novas gerações, principalmente os meninos que têm aí 17, 18, os nossos filhos que estão na adolescência, numa grande maioria eles enfrentam muitas crises.
Os nossos jovens, os nossos adolescentes enfrentam situações desafiadoras, e não são apenas eles. Homens com 30, 35 anos, essa geração X, enfrenta situações as mais diversas e estão em crise. E aí nós temos uma geração que cresceu na idade, cresceu na vida, mas não amadureceu nas emoções, não amadureceu nos sentimentos, e aí qualquer coisa se torna tão grande, tudo é motivo de frustração, tudo é motivo de querer dar fim na própria vida, tudo é motivo para achar que acabou. Tudo bem que nós somos uma geração do descartável. Bauman fala sobre isso. As coisas, o amor se tornou líquido, a sociedade se tornou líquida, tudo que está ao nosso redor se tornou líquido, mas no meio de tudo isso nós não podemos aceitar isso como se fosse algo normal. E aí nós estamos numa geração onde homens e mulheres são extremamente frágeis, não amadureceram as emoções. E hoje quero começar falando sobre um desses pontos que talvez seja... Recentemente ouvi um bom podcast com alguns profissionais da saúde mental, e a ênfase era a palavra frustração. Como você lida com as suas frustrações? Talvez o ponto principal em começar esta jornada de amadurecimento nas emoções, nós vamos falar hoje sobre frustração. E é por isso que eu quis chamar a sua atenção, e o tema de hoje é: teus planos, Senhor, não fazem sentido. Você já chegou a algum momento na sua vida que parece que os planos de Deus não fazem mais sentido para você, e isso te trouxe frustração? O que é frustração? O dicionário define como um sentimento de insatisfação e de contrariedade, geralmente causado por algo não. Se eu tenho uma expectativa muito alta sobre determinada circunstância, sobre determinada pessoa, sobre determinado contexto, o meu coração tem tantas expectativas que quando aquilo não acontece, eu também me torno uma pessoa com o coração frustrado. E o que a frustração faz conosco? Ela nos paralisa. A frustração, ela como que nos para e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Um coração frustrado, ele para tudo. E você pode ter sido frustrado na vida, você pode ter sido frustrado nos seus relacionamentos, nos seus sentimentos. Mas o que mais me chama a atenção é que nós temos uma geração que não está frustrada apenas com questões pessoais, sentimentais. Nós temos uma geração que tem canalizado também a sua frustração na sua relação com Deus. E talvez seja aí nós termos um mar de pessoas desigrejadas, porque elas tinham expectativas equivocadas acerca de Deus, e quando essas expectativas não foram satisfeitas, elas ficaram o quê? Frustradas. E a pergunta que eu quero te fazer é a que os meninos vão colocar na tela agora, e vai passar a tela, e aí eu quero te fazer essa pergunta: quando os planos de Deus são diferentes dos seus e não fazem sentido, como você reage? Quero te fazer essa pergunta hoje. Aí eu vou fazer uma coisa que nós batistas não gostamos. Pergunta para o irmão que está do seu lado. A gente detesta isso, mas mexe com ele aí. Fala para ele assim: como você faz quando os planos de Deus são diferentes dos nossos planos? Como você reage? Como você caminha? Qual a sua resposta diante disso? Como é que você lida com isso? É por isso que eu pedi você para abrir a sua Bíblia no capítulo 16 de Mateus, porque o capítulo 16 de Mateus, ele tem uma boa experiência de frustração. Ele tem uma boa experiência de alguém que tinha uma expectativa e ele foi frustrado. O seu nome é Pedro. E nós temos muito que aprender com Pedro aqui, quando a gente fala sobre isso. Teus planos, Senhor, não estão fazendo sentido para mim.
Já viveu isso, Fábio? Tem hora que a gente está numa jornada, está envolvido num negócio e parece que a coisa não está fazendo sentido nenhum para a gente, Luiz Fernando. É por isso que eu queria chamar você para a gente mergulhar hoje no capítulo 16 de Mateus, mas em especial na experiência de Pedro. E aí eu peço você, abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, confira se o que o pastor está pregando está nas Escrituras, veja a palavra de Deus. Se você notar, o capítulo 16 começa a partir do versículo 1. Os fariseus chegando até Jesus, pedindo um sinal a Jesus. E Jesus, falando através de uma parábola, vai dizer a eles: olha, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E eles ficaram muito sem entender. Jesus estava falando sobre uma referência de Jonas, 3 dias no ventre do grande peixe, e depois vem a vida. Jesus estava dizendo a eles que o maior sinal que haveria de ser dado seria a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus estava mostrando a eles que o maior sinal da história é a morte e a sua ressurreição. Jesus então caminha com eles e eles deixam Jesus e Jesus se retira. E quando ele se retira com os seus discípulos, os discípulos então começam num outro questionamento, porque eles tinham esquecido o pão. A turma não era brincadeira não, 12 homens esqueceram o lanche. Isso é a declaração mais clara que não tinha uma mulher ali, irmãos. Que se tivesse, não tinha esquecido o lanche. Não levar, Senhor, esquecemos o pão. Aí Jesus usa essa oportunidade para dizer: olha, vocês estão com a preocupação equivocada. O maior problema nosso não é o pão que a gente esqueceu. O maior cuidado que a gente tem que tomar é o fermento dos fariseus. Já que vocês estão falando de pão, o fermento dos fariseus é aquele ensinamentozinho que chega sorrateiro, mas faz levedar toda a massa. E Jesus dá um ensinamento para eles, algo que é muito mais profundo. Jesus vai mostrar a eles sobre o fermento dos fariseus. E a partir do verso 20, então a tônica do discurso muda. Eles continuam caminhando, só que agora eles vão para uma outra região. Diz o texto que agora eles vão para a região de Cesareia de Filipe. E quando eles chegam ali, Jesus faz a seguinte pergunta: quem estão falando aí que eu sou? O que vocês estão ouvindo aí fora acerca de mim? Aí os discípulos viram e dizem assim: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. É isso que o povo está falando lá fora sobre o Senhor. Aí ele vira para os discípulos e diz assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que estão andando aqui comigo no dia a dia, vocês que estão caminhando comigo na jornada, para vocês quem eu sou? Aí Pedrão levanta de lá e diz assim: olha, tu és o Cristo. Oh, aleluia. Pedro vira e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor vira para Pedro e diz: olha, Pedro, bem-aventurado, porque o que você acabou de revelar, Pedro, não veio da sua carne ou do seu sangue, Pedro. Você foi agora, Pedro, instrumento. E aí ele vai falar sobre Pedro, e aí vem aquela declaração extraordinária sobre a igreja de Jesus, que nada vai impedir a igreja de Jesus. E aí ele continua, mas a gente chega a partir do verso 21, que é onde eu quero chegar com você. A partir do verso 21, diz assim: desde este tempo, ou seja, desde aquela conversa, desde aquele momento, ele começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim
a dos homens. Imagine que Pedro tinha acabado de receber um elogio. Imagine que Pedro, há poucos minutos antes, tinha acabado de receber um bem-aventurado. E agora Pedro está recebendo um arreda-te. Pedro está agora, meus irmãos, para enfrentar um dos maiores desafios que nós enfrentamos na nossa vida, quando os planos de Deus são diferentes do nosso. Pedro estava agora começando a entender que o que estava no coração dele era totalmente diferente daquilo que era a vontade de Deus. E aqui tem algumas coisas importantes, porque quando nós olhamos para esta história, quando nós olhamos para esta mudança de cena tão rápida, algumas lições podem nos mostrar, e são lições preciosas, porque quando a gente olha os planos de Deus, Deus não poupou o seu próprio filho para que viesse, desse a sua vida numa cruz, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, para que o seu plano de redenção fosse cumprido. Você acha que a vontade de Deus não vai ser estabelecida na minha e na sua vida? Deus é soberano. A gente não precisa ficar surpreso acerca do plano de Deus, mas muitas vezes, diante das circunstâncias em que nós estamos passando, nós pensamos que melhor seria ter casado com alguém que é perfeito. Aí Deus vai e coloca alguém do seu lado para moldar a sua vida. Isso é plano de Deus. Você achava que o melhor da sua jornada era ter uma saúde perfeita, aí de repente Deus vai e te permite passar por uma enfermidade, sabe para quê? Para moldar o seu caráter e quem você é. Mas isso é plano de Deus. E às vezes a gente não consegue entender, sabe por quê? Porque o próprio profeta Isaías já disse: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Mas às vezes, como Pedro, a gente tem dificuldade de entender isso. Pedro não estava entendendo, Pedro não estava compreendendo que o plano de Deus era que Jesus fosse à cruz. Deus, meus irmãos, não age como nós. Ele não pensa da maneira que nós pensamos. Ele não age da maneira que nós agimos. E um dos maiores desafios da nossa vida é aprender isso. E esse era o momento que Jesus iria ensinar isso para Pedro. E esse é o momento que Jesus quer nos ensinar. Sabe por quê? Camila, a maioria das nossas frustrações, elas são oriundas, sabe de onde? De nós não entendermos a vontade de Deus. Nós criamos tantas expectativas com coisas equivocadas, nós criamos tantas expectativas com coisas erradas, porque nós não ouvimos a Deus, e quando elas não acontecem, o nosso coração fica o quê? Frustrado. Mas por quê? Porque nós não entendemos a vontade de Deus. Seja pela nossa limitação humana, seja pela nossa ausência de busca, seja pela nossa incompreensão. Mas hoje eu queria nesse texto pegar 3 lições simples com Pedro, para nosso amadurecimento na nossa vida emocional. A primeira delas, sabe qual é? Só pelo fato de você acreditar em algo de maneira apaixonada, isso não significa que é a vontade de Deus. Vou repetir isso. Só pelo fato de você acreditar em algo de maneira extremamente apaixonada, isso não significa que Deus está nesse negócio. E às vezes aqui é um grande equívoco nosso. Pedro, de maneira apaixonada, ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, tenha compaixão de ti. Você acha que Pedro não estava sendo sincero em querer proteger Jesus? Você acha que Pedro não estava sendo sincero em querer que um amigo tão íntimo, tão pessoal não fosse à cruz, que não desse a sua vida? Ele estava sendo sincero, ele estava apaixonado, ele era alguém que amava Jesus. Mas nem sempre uma declaração nossa apaixonada significa que é a vontade de Deus.
Pedro estava apaixonado, mas não era a vontade de Deus. Nós podemos ouvir o amor sincero de Pedro em querer proteger a Jesus, mas ele estava longe da verdadeira vontade do Pai. É por isso que o sábio nos ensina: há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu final é o quê? Caminhos de morte. Nem tudo que aquilo que parece ser perfeito para nós, irmãos, é o certo. E às vezes, muitas vezes na nossa jornada, nós confundimos a paixão do nosso coração com a verdade de Deus. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Por um minuto, lembra da sua vida aquilo que Deus não deixou acontecer, que no primeiro momento você ficou extremamente chateado, mas hoje você fala assim: papai, obrigado pelo aquele livramento. Você lembra aí? Você lembra? Às vezes foi um relacionamento, às vezes foram as circunstâncias, e alguma coisa na sua vida que você estava tão apaixonado, você brigou com Deus, você ficou chateado. Aí Deus, graças a Deus pela sua vontade soberana, não permitiu que acontecesse. Naqueles dias você ficou extremamente frustrado, mas o seu coração foi curado. E hoje você olha para trás e você vê que era muito mais a sua paixão do que a verdade de Deus. Era ou não era assim? É isso que Jesus está nos ensinando através de Pedro. É isso que o Senhor está nos ensinando hoje, que algumas vezes nós podemos confundir na nossa jornada a nossa paixão, a paixão do nosso coração, achando que aquilo é vontade de Deus, quando na verdade não é vontade de Deus. Nem tudo que a gente acredita de maneira apaixonada vem do Senhor, e vem de Deus. Muitas vezes, irmãos, o que acontece conosco é mais ou menos assim: eu arrumo as circunstâncias, tomo as decisões e digo assim: Deus abençoa. Já notou como é que é a gente? A gente vai lá, faz tudo, não consulta a Deus, a gente não busca o Senhor, a gente toma as nossas iniciativas, e aí a gente só fala assim: Deus abençoa os meus planos, quando na verdade a gente deveria antes perguntar: Deus, quais são os teus planos? Só que a gente quer trazer Deus para os nossos planos, como se Deus fosse uma marionete que a gente leva ele para onde a gente quer. E aí tem tanta doutrina errada que diz assim: você tem que determinar, irmão. Como, meu irmão? A criatura vai determinar o Criador. Você é pai, você é mãe, é seu filho que chega lá na sua casa e diz assim: pai, o senhor tem que sentar agora. É assim que funciona lá? Não, meu irmão. A criatura, ela responde ao Criador. Mas às vezes nós estamos tão perdidos, tão longe de Deus, que às vezes nós acreditamos em algo de maneira apaixonada, e o nosso coração fica enganado, apenas pela nossa paixão humana, e não é vontade de Deus. Olha o que Pedro está dizendo: Senhor, olha que declaração de Pedro: tenha compaixão de ti, Senhor. Senhor, não permita, Senhor. Você já pensou se o Senhor tivesse ouvido a Pedro? Nós não teríamos um Salvador, nós não teríamos alguém que teria morrido na cruz em nosso lugar. A paixão de Pedro era válida? Era bonita? Era valorosa? Sim. Ela só estava distante da vontade de Deus. Nem tudo que é verdadeiramente apaixonante, que o seu coração está totalmente vinculado e ligado, é vontade de Deus. E aí quando não acontece, o que acontece com o seu coração? Ele fica frustrado. E aí as suas emoções, você sai lá desde a alegria ao desespero. Primeira lição que a gente aprende com Pedro: não é porque você acredita que é vontade de Deus. Segunda coisa, e essa é difícil: reconheça que o plano de Deus pode ser diferente do seu. E é difícil a gente fazer isso, porque na nossa força humana, quem gosta de dar o braço a torcer? Ninguém. Quem quer aceitar que perdeu? Ninguém. Quem quer aceitar que não conseguiu sair do outro lado? Ninguém.
E quando nós estamos diante dessa situação em que a gente precisa reconhecer que o plano de Deus é diferente do nosso, e isso é uma grande oportunidade para a gente demonstrar o nosso amor a Deus e a nossa fidelidade a Ele, mesmo quando Ele não faz aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Aí a gente passa a reconhecer que o plano dele é maior do que o nosso. Mas duas coisas acontecem numa hora como essa: quando Deus nos confronta com os planos dele, nós podemos desertar, querer ficar pelo caminho, achar que o que está certo somos nós, ou em segundo lugar, reconhecer a soberania de Deus e demonstrar a Ele a fidelidade e a nossa lealdade, indiferente do que aconteça. Qual é normalmente o caminho que nós tomamos? Na maioria das vezes nós preferimos seguir a nossa vontade. Nós queremos seguir o nosso querer e esquecemos de buscar o querer de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias nós lutamos com o mesmo pecado que Eva e Adão lutaram lá no início. Sabe qual é? Querer ser Deus. No fundo, o que nós queremos é controlar a nossa história. E depois do coach, então, que é aquela frase que você já ouviu em muitos lugares, que diz assim: você é o agente da sua história, você é o cara da sua história. Aí você realmente, e a gente precisa entender, parte da nossa história, a resposta mesmo da nossa vida. Mas muitas vezes nós ficamos tão insuflados com o nosso ego tão grande, que nós achamos que nós somos até o rei da nossa história. Meu irmão, o reino já tem um rei, e o nome dele é Jesus. E tem coisa na nossa vida que Ele vai nos levar para o vale, que Ele vai nos levar nas circunstâncias para a gente reconhecer que o nosso plano não deu certo, e o plano de Deus é maior do que o nosso. Mas reconhecer isso não é fácil. John MacArthur tem uma frase que ela é pesada, ela é forte. É uma afirmação que ele diz assim: o plano de Deus não está sujeito à mudança, ele só pode ser crido ou rejeitado. Qual é a sua escolha? É o plano de Deus, Ele é soberano. Só que nós vivemos num tempo em que nós, o homem, é o centro. E se tem uma coisa que o homem não quer, é ser confrontado pela verdade da palavra de Deus. E aqui Pedro, ele é confrontado em mostrar a ele que o que ele pensava, o que ele achava, estava errado, não era o caminho certo. Primeira coisa, você pode acreditar em algo de maneira apaixonada, mas não ser a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos estar dispostos a reconhecermos a vontade de Deus e a continuar adorando Ele, indiferente daquilo que Ele faça conosco. Mas eu termino hoje, para a gente amadurecer nas nossas emoções. Nós temos um grande desafio, que é também entender e reconhecer humildemente a vontade do Senhor, pedir sabedoria e muitas vezes ter que aprender com a correção de Deus. Vou repetir isso. Humildemente reconhecer que a gente estava na direção errada, ajustar a rota. Mas não é só ajustar a rota, aprender com a correção de Deus, aprender a ouvir e aceitar a repreensão. Jesus vira para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo, você não está compreendendo que as coisas que são de Deus e não as dos homens. Pedro foi repreendido, Pedro teve que ouvir a repreensão, Pedro teve que lidar com aquela repreensão. Jesus estava lembrando a Pedro que a sua vontade naquele momento era exatamente o que o diabo queria e não o que Deus queria. Jesus estava mostrando para Pedro, porque mais apaixonado que fosse, ele estava totalmente equivocado. Muitas vezes nós estamos totalmente equivocados, fazemos e tomamos atitudes longe da vontade de Deus, e aí depois a gente quer que Deus seja o culpado das nossas escolhas.
É por isso que Tiago vai dizer: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sabedoria, mas às vezes nós não pedimos a sabedoria. Quando a gente pede, Ele dá livremente. É interessante que quando a gente busca no Senhor sabedoria, Ele molda o nosso coração, e a gente vai notar ao longo da história bíblica, que desde Abraão a Jesus, todos eles se submeteram à vontade de Deus. Não foi fácil para Abraão ouvir: me dá o Isaac, me dá o Isaac. Mas ele se submeteu à vontade de Deus. Não foi fácil Jesus ir para o Getsemane. É tanto que na última noite, nas suas palavras finais, o que ele vai dizer? Pai, se queres, passa-te de mim o quê? Este cálice. Todavia, porém, uma conjunção adversativa aí, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O desafio que nós temos para amadurecer nas nossas emoções é aprender a ouvir e aceitar a correção de Deus, porque isso vai nos levar a um ambiente muito maior. Cristo, meus irmãos, Ele pediu: Senhor, se puder, muda os planos. Mas ao mesmo tempo Ele diz assim: mais do que a minha vontade, porque o meu caminho é mais fácil. Não encarar a cruz seria muito mais fácil. Mas antes, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Seja feito o teu querer. Eu quero terminar dizendo a você hoje: às vezes nós estamos como Pedro. Jesus, se você notar nos versículos iniciais, ele diz assim: eu irei para Jerusalém, eu vou ser perseguido, eu vou dar a minha vida, eu irei morrer, mas eu irei ressuscitar. Jesus já tinha dito para Pedro que ele iria vencer a morte. Olha que interessante. Se você notar aí na sua Bíblia, quando ele fala com Pedro, no versículo 21, ele diz: olha, eu vou sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. Eu serei morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. No terceiro dia virá a ressurreição. No terceiro dia, Pedro, virá a ressurreição. É muito provável que Pedro, com um coração tão ansioso, nem sequer ele ouviu essa última expressão: ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava tão ansioso, e ele estava naquele jeitão Pedrão de ser, que é o meu jeitão, que é o seu jeitão. A gente ouve às vezes as coisas só pela metade, ou às vezes a gente ouve e quer fazer de conta que não ouviu, ou às vezes a gente ouve e não acredita naquilo que de fato nós estamos ouvindo. E Pedro, ele antes mesmo de compreender tudo aquilo, ele responde, né? E ele responde com estultícia, como diz a palavra de Deus. Provérbios vai dizer isso: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Pedro passa por vergonha, porque ele não estava disposto a ouvir. Passou de uma vez, passou batido, mas ele cresce com isso. Ele é repreendido, e ele cresce com esta experiência. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: como você reage quando o plano de Deus é diferente do seu? Essa é a pergunta. Como é que Pedrão reagiu? Pedrão partiu para cima.
Pedrão estava apaixonado com a ideia que Jesus não podia morrer. Talvez pensar nele como um líder político, talvez pensar nele como aquele que poderia livrá-los das mãos de Roma. Como é que esse homem vai morrer? Nós não podemos deixá-lo morrer, ele é o nosso líder. Mas ele não tinha entendido que a morte de Jesus e a sua ressurreição é onde estaria a nossa verdadeira libertação, a libertação dos nossos pecados. Em teus planos, Senhor, oh Senhor, os teus planos não estão fazendo mais sentido para mim. Será se os planos do Senhor não estão fazendo sentido para você? Não é porque você apaixonadamente acreditou em algo que não era a vontade de Deus? E agora você está tendo que lidar com isso. Será se os planos do Senhor não estão fazendo sentido para você? É porque Ele já te mostrou a vontade dEle e agora você tem dificuldade de abrir mão do controle e dizer: Deus, eu errei. Gente, que coisa mais difícil na vida do que a gente dizer que errou? Tem coisa mais humilhante para o nosso coração que gosta de reinar, dizer assim: querida, eu errei. Falar isso para a esposa, falar isso para um filho, dizer: filho, eu errei com você. Falar isso para alguém do trabalho: meu amigo, eu errei com você. Às vezes a gente dá até a última gota de sangue para tentar justificar algo que a gente sabe que não é vontade de Deus, que é apenas uma paixão do nosso coração. E a frustração está tomando conta da gente, e a gente está com as emoções abaladas por uma simples coisa: nós abandonamos a vontade de Deus. E aí a gente não quer enfrentar a correção, aí a gente não quer enfrentar a correção da rota. E aí o GPS de Deus está falando assim: corrigindo a rota, corrigindo a rota, corrigindo a rota. E você diz assim: não, eu vou continuar na rota errada. Irmãos, eu sou bom nisso. Samara, e eu acho que não é só eu, todo homem, nós homens gostamos de desafiar o GPS. Se você é assim, levanta a tua mão comigo, confessa teu pecado agora. Aí, é isso aí. Não precisa ficar com vergonha da esposa, não. Ela vai aproveitar para te dar um cutucão agora. Ê! Samara diz assim: vamos botar no GPS. Sim, tudo bem. Eu já não gosto quando ela fala isso, porque em outras situações ela está dizendo assim: ele sabe mais do que você. Mas eu digo assim: Samara, pode pôr. E ela põe. E aí a gente começa na rota. E como um bom homem, o que eu faço no meio do caminho? Eu digo assim: Samara, eu acho que por esse caminho aqui vai ser melhor. E ela diz assim: não vai por aí, o GPS está falando para você ir por aqui. Não vai por aí, Fabrício. E eu vou. E todas as vezes dá errado. E você sabe que é assim com você também. Não precisa rir de mim não, que você sabe que é assim. Raramente a gente acerta uma. Aí a gente olha para ela e eu olho para ela, aquela cara amarela. Devia ter ouvido você. Tem muitas coisas na nossa vida que Deus está falando conosco, e a gente está insistindo por uma paixão. Nosso coração está arrebentado e frustrado. A gente vai de mal a pior, e Deus está falando: corrige a rota, corrige a rota, corrige a rota. E você segue. Você acha que você está aqui hoje por um acaso? Hoje Deus está te chamando para corrigir a rota. Hoje Deus está chamando você para dizer: Deus, eu não estou entendendo muita coisa não, mas os teus planos são melhores do que os meus. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer não, mas uma coisa eu sei: os teus planos são infinitamente melhores do que os meus. O Senhor está vendo lá na frente, eu só enxergo hoje. O Senhor está vendo tudo lá na frente. Eu estou no domingo à noite, o Senhor já está lá na sexta-feira que vem, o Senhor já está na eternidade. Mas hoje eu quero te pedir perdão, porque muitas das minhas frustrações não são o Senhor, são escolhas que eu fiz equivocadas, e que eu estou querendo arrumar alguém para ser culpado, quando na verdade eu que preciso corrigir a rota.
Você não precisa dizer para mim qual é a rota que precisa ser corrigida. Mas hoje eu queria que você ficasse de pé. Se você tem uma rota para corrigir com Deus, e que Ele falou ao seu coração hoje, nessa atitude você vai estar dizendo: Deus, olha, eu estou igual o Pedrão, dando bola fora. Mas hoje eu quero que o Senhor corrija a rota. Hoje eu quero que o Senhor corrija a rota da minha vida. Eu quero que o Senhor cure meu coração da frustração, porque ainda que os teus planos não façam sentido para mim, hoje eu quero decidir, confiar, porque os teus planos são melhores do que os meus, os teus caminhos são melhores do que os meus, a tua vontade é melhor do que a minha. A tua vontade é melhor do que a minha. Deus, eu cansei de bater cabeça. Deus, eu cansei de dar com os burros na água. Deus, eu cansei de querer fazer a minha vontade e não a tua. Meu coração está frustrado por isso. Meu coração está desanimado por isso. Porque eu tomei caminhos que eu não deveria tomar. Mas hoje o Senhor está falando comigo que ainda é tempo de corrigir a rota. Se Deus falou ao seu coração, eu queria que você orasse agora onde você está, dizendo a Deus: Deus, corrija a rota da minha vida. Quantos meninos vão se achegar aqui para a gente adorar ao Senhor, celebrar a ceia de Jesus, para terminar o culto desta noite? Eu queria que você falasse com o Senhor: corrija, Senhor, a rota, corrija, Senhor, a rota, corrija, Senhor, a rota, corrija a rota da minha vida hoje. Senhor, não me deixa fazer como Pedro, ter visão equivocada da vida, ter visão, ó Deus, que não é a tua vontade, ter uma visão que não é a tua vontade. Fala com o Senhor agora. Pede o Senhor para corrigir a rota da sua vida. Pede o Senhor para te dar uma vida emocional forte. Pede o Senhor para corrigir os teus sentimentos. Pede o Senhor para tirar a fragilidade do teu coração. Pede o Senhor para mudar a tua história. Hoje é o dia. Você não veio aqui por um acaso. Fala com Ele agora. E nesse tempo, quando nós curvamos o nosso coração, você que já foi batizado nas águas, você que já passou pelo batismo, você que está em comunhão com a sua igreja, você que tem servido o Senhor com alegria, hoje o Senhor também, você veio aqui para participar da ceia do Senhor, para trazer a memória o sacrifício de Cristo na cruz, para trazer a memória através desse pedacinho de pão, deste suco de uva, o que Jesus fez na cruz por nós. Eu queria orar com você agora. E eu queria que você falasse com Jesus hoje: eu quero corrigir a rota da minha vida, e eu quero participar da ceia, Senhor. E eu quero, ó Deus, participar da ceia, porque eu te peço perdão dos meus erros, dos meus equívocos agora. Eu tenho visto como Pedro as coisas que não de acordo com a tua vontade. Corrija a rota da minha vida hoje, Pai. Cura a frustração do meu coração, e não me permita, Senhor, ter uma visão equivocada da vida. Eu quero ser alguém com as emoções fortes na tua presença. Eu não quero ficar frustrado por qualquer coisa. E o dia que eu passar pela frustração, o Senhor cura o meu coração, porque eu preciso de cura. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é tão clara. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor está curando o nosso coração. Tira do nosso coração aquilo que nós somos apaixonados e que na verdade não tem nada a ver com a tua palavra. Tira do nosso coração aquelas coisas, ó Deus, que não é do teu querer e que é apenas paixão da nossa vida. Corrija a nossa rota, nos dá a compreensão correta do teu plano, não nos deixe ficar perdidos pelo meio do caminho. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Cura as nossas emoções, cura as nossas frustrações nesta noite, e faz, ó Deus, na nossa vida uma vida cheia e repleta da tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.